Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. A nossa dominical está sendo dividida, por alguns estudos. O pastor tem falado sobre Jó, trazendo informações didáticas, teológicas sobre o livro de Jó. Eu e o Jadson temos a incumbência, por orientação do pastor, de falar sobre a igreja, o conceito real da igreja e para que ela existe e por que ela existe. Enquanto o Antônio e nosso irmão Valdemir têm a incumbência de falar sobre a igreja no conceito missionário, evangelístico. Então nós temos aí vários estudos. Temos também o Alex, que vem falando sobre basicamente a literatura, do contexto bíblico, interpretações bíblicas. Então são vários segmentos aí que temos aprendido com a nossa igreja. Isso é muito importante porque não fica maçante, Você estuda um pouco de uma coisa, depois estuda um pouco de outra, e assim a gente consegue assimilar várias coisas. Mas eu quero que os irmãos me acompanhem aí. Nós vamos ler alguns textos bíblicos para basear a nosso estudo de hoje. E o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos é Colossenses 1:18. Pode ser o 17 e o 18. Não, vamos ler do 13 até o 18, é melhor. E nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre todos os mortos, para em todas as coisas ser primazia. Voltamos a falar novamente, como já falei aqui no primeiro estudo que dei, que apliquei aos irmãos, sobre a questão do corpo da igreja, em que Cristo é o cabeça. Cristo é o centro. Cristo é o Senhor. Ele é o Criador, é o mantenedor. Ele é o dono da igreja, e a igreja pode sofrer abalos, mas nunca será destruída, porque o Senhor da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto continua dizendo o seguinte, lá no término do 18 diz, para quê? Para em todas as coisas ter primazia. Primazia, o mais importante, o primeiro de tudo. Aquele que devemos pensar antes de qualquer coisa dentro da igreja é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero refletir com os irmãos algumas questões. Eu vou disparar algumas perguntas questionadoras para os irmãos analisarem junto comigo, Primeira coisa, qual a função principal da igreja? Como? A função principal da igreja, primeiro, é adorar ao Senhor. Adorá-lo. De? Proposta? Propósito. Aquilo que Israel, na antiga
Sim, sim, claro. Mas é adorar a Deus. E dentro desse adorar a Deus, entendendo que adorando também temos que servi-lo e obedecê-lo, nós temos também a missão missionária, evangelística, de pregar o Evangelho. Porque a igreja que não prega é considerada igreja morta, certo? E a igreja que prega, não estou dizendo apenas aos domingos e às quarta-feiras, ou no meio da semana, onde o pastor ou algum representante do conselho ou qualquer outro irmão vem à frente pregar. Estou dizendo no contexto geral, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa é a função da igreja. Exatamente. Então, dentro da questão de adoração, ela pode ser incrementada, né? Ou pode ser recheada com muitas outras coisas. E uma delas também, e o também principal, é pregar o Evangelho. É fazer discípulos em todas as nações. Mas nós temos o seguinte problema, porque a revista que nós temos aqui, que o pastor nos deu, ela trata sobre a questão da igreja, sobre a questão da pregação errônea, das heresias e do distanciamento de crentes da igreja, né? E uma das questões que eles se levantam é o seguinte, eu quero que os irmãos reflitam sobre isso agora, reflitam e depois me dêem uma resposta. Alguns desses que criticam o que saem da igreja, eles se levantam dizendo que o problema não é o Jesus da igreja, mas o problema é a igreja de Jesus. Vocês entenderam a pergunta? É uma contextualização. Eles se levantam dizendo que o problema, hoje em dia, porque saem, porque se afastam, porque se dispersam da igreja, o problema não é o Jesus da igreja, mas é a igreja de Jesus. Quem pode contextualizar isso aí? Entendeu? O problema não é Jesus. Jesus é Jesus. Eu adoro. Mas eu só não vou na igreja por causa da própria igreja. Por causa dos irmãos. Por causa de problemas, de intrigas, de brigas, de confusões, né? E então eles têm essa desculpa absurda e se baseiam nisso. Não, eu adoro a Cristo, mas eu posso adorá-lo longe da igreja, ou afastado da igreja. A igreja é só um encontro de pessoas. Banalizando, nesse sentido, o próprio corpo de Cristo. Esquecendo que a palavra de Deus vem dizendo constantemente que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é um órgão vivo. É um órgão ligado ao Senhor, ao Criador, ao Deus de todos, de tudo. E ela é latente, ela é viva. E ela existe para os crentes, para os eleitos se reunirem. Mas eu quero ler com os irmãos agora Hebreus. Mais uma pergunta direcionada. Eu quero que o irmão faça aí uma exegese básica sobre o texto, né? O pastor não vale. O pastor não vale, tá? Só os outros irmãos. Mas é um texto muito conhecido, que fala o seguinte: não deixemos de congregar-nos,
como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Os irmãos têm alguns minutinhos aí para pensar no texto. 10, 25, eu não falei o texto, né? Hebreus 10, 25. Faço análise aí. Certo. Essa é uma análise, mas eu quero uma análise do próprio texto. Esse verso 25, ele se resume no 24, porque o 24 vai dizer: consideremos também uns aos outros. Quando a pessoa ela diz que ela não vai à igreja, porque a igreja tem pessoas difíceis, ela está deixando de considerar o irmão dela. Se ela não consegue fazer parte do corpo da igreja, como ela vai fazer parte do corpo do céu, se é o corpo de Cristo? Certo. Quem mais? O que mais? Eu imagino assim também, pessoas que deixam de ver a igreja porque acham que a igreja tem mais uma coisa, né? Mas às vezes o problema é a pessoa. E a pessoa deixa de ver e, na verdade, a igreja está aqui para adorar a Deus e não para prestar atenção na vida dos irmãos, na vida de um do outro, né? E acho que está dando problema na igreja. Eu me lembro de um irmão que nós tínhamos aqui quando começamos, né? A igreja, você já sabe o irmão gentil? Sim. Então, o irmão gentil, ele ficava de igreja, né? E ele saía de uma, porque tinha conversa, e uma pessoa, não lembro bem quem, disse para ele: e quando a pessoa voltar, você vai estar né? Está dentro da igreja, mas porque se voltar enquanto ele está pulando, Certo. ele vê várias né? Eu acho também que, assim, nós estamos num país que é um país que tem muitas igrejas, é um país que tem muito acesso à palavra de Deus, tanto na internet quanto na Bíblia mesmo, né? A palavra física de Deus. E aí, às vezes, a gente negligencia tantas oportunidades
É sempre o outro, né? Pelo exegese desse texto que você falou, se você olhar, toda essa comunidade, toda essa igreja, ela estava tentando voltar às práticas antigas, né? Voltar às práticas judaizantes. E o autor ele tenta mostrando que as práticas judaizantes não podem voltar a essa nova aliança. E muitos que ali estavam olhando essa nova prática e as dificuldades que eles estavam enfrentando, as perseguições que eles estavam enfrentando naquele momento, e as práticas dos judaizantes voltando à igreja, muitos se desanimavam e queriam deixar a igreja, deixar de congregar. E aí ele faz ele volta dizendo para ele: não deixe de congregar como aqueles que dos outros, porque eles estão ali saindo, voltando às práticas antigas. Não deixe, continue firme. Porque o sangue de Cristo, ele junta tanto judeus como gentios. E eles estavam se separando por causa dessa desviando, né? Ótimo. Então, meus queridos, é isso mesmo. Muito bem. É confortável, né? Ficar olhando os vídeos, né? Em casa. Tem sua importância, mas a igreja é aqui. É assim. Não no contexto de ter um lugar reservado para isso. Mas a junção da membresia é importante. Todos vocês falaram muito bem. Pegando um gancho aí na conclusão do Fábio, o texto fala que o cabeça é Cristo. Por que ele não fala que o cabeça é o presbítero, ou pastor, ou qualquer outro homem? Porque somos falhos. Se for olhar para os nossos erros, ou as pessoas costumam olhar só para os erros, né? As vantagens e as coisas boas são pouco olhar, mas os erros são mais visíveis e chocantes. Se for olhar para nós, você não vai sentir muita vontade de vir, porque nós erramos. Mas o texto fala que o cabeça é a igreja. Então, mira-se na cabeça da igreja que esse não tem erro, esse não tem pecado, esse não tem diferenciação. Esse é o Senhor, é o justo, é o santo. Ele é o cabeça da igreja, né? Alguns comentaristas dizem que quando o escritor de Hebreus fala aqui, ele está dizendo que é sobre as pessoas, num período de perseguição, costumaram fugir e não frequentar mais os locais de culto. Mas eu discordo um pouco, porque ele fala que, como é de costume, algo que é de costume não é algo obrigatório. Você não está fugindo, se escondendo. Você simplesmente não vem por qualquer outro motivo, como foi dito. Qualquer outro motivo, né? Um desconforto com alguém, uma preguiça, um cansaço, uma dor de cabeça, né? Ou, o que eu quero entrar depois no assunto é sobre questões teológicas. Teológicas. O nosso manual de culto, o pastor usa muito para receber os membros, e dentro dele é uma pergunta. Qual que é a pergunta, né? Que devemos ser fiel à igreja enquanto ela for fiel à palavra. Não é isso? Enquanto ela pregar a verdade, nós não temos questionamento. O nosso único motivo de sair de uma igreja é quando ela não prega mais a palavra de Deus. Quando o Cristo não é mais o cabeça, né? Quando esse corpo é fragmentado e o ser homem se sobressai, deixando Cristo ou a pessoa do Senhor Deus na sua trindade em segundo, terceiro ou quarto lugar, né? Aí nós vamos o seguinte, meus irmãos, porque nós temos o seguinte: qual que é a marca, as marcas de uma igreja verdadeira? O pastor fala sempre aqui.
Pregação, sacramento e disciplina. Certo, pastor? Essas são as principais. E nós temos que vir à igreja e observar se isso está sendo cumprido, se isso está sendo feito, se essas primazias estão sendo executadas. Executadas de que maneira? Conforme a palavra de Deus, conforme a palavra do Senhor. A grande questão, meus irmãos, é quando deixamos de ser adoradores para ser frequentadores. Isso é normal, isso é comum nas igrejas. Nós temos adoradores, mas temos muito frequentadores. Os irmãos podem me dizer aí qual é a diferença dos dois? Certo. Ele compreende que o verdadeiro adorador, tem as características que o Senhor Jesus mesmo estabelece, coloca, ele dificilmente sai da igreja. O adorador vem para adorar, vem para louvar ao Senhor, para cultuá-lo. O frequentador vem por qualquer outro motivo. Vem porque acha bonito o culto, vem porque a mãe ensinou assim, ou o pai ensinou assim, vem porque o filho vem, ou a família vem, então ele vem junto, né? Vem porque dia domingo, então eu vou chegar no culto, eu vou. Mas qualquer vento, qualquer sopro, o afasta da igreja. O afasta da igreja. Tem uma pergunta ali, que eu vou fazer agora para os irmãos. A igreja é para todos? É. A igreja, pensando na igreja corpo de Cristo, ela não é para todos. Mas a igreja física aqui, não é para todos, mas todos podem frequentar. Né? Todos podem frequentar. A igreja é um local aberto. Tanto que no mundo eles querem criar a ideia de uma igreja que todas as religiões possam ter acesso. A nova onda agora é essa, também todas as religiões. É porque hoje, esse negócio de... o que importa é Deus. O que importa é Deus. O Deus que é cultuado... Já entra como você explicou, que é, no caso, a pregação, a disciplina e o sacramento. É muito mais fácil você escolher o que não tem isso, porque assim você não vai viver conforme o que Cristo ensina. Meus irmãos, Algumas igrejas emergentes, elas não têm movimentos. não tem. Porque é uma atividade muito grande. Então, quando você não tem movimento, você não tem compromisso, você não tem laço. Você está frequentando ali, acabou a campanha,
o que o pastor disse agora, volta lá ao versículo 24, né? De Hebreus, né? Que devemos nos preocupar um com os outros e trabalharmos para estimularmos as boas obras e o convívio entre os irmãos. Meus queridos, as pessoas põem culpa em tudo, tudo, menos em si mesmo. Em si mesmo. Eu e a Lídia estamos aqui, né, Lídia? Sem falar da idade da Lídia, mas da minha idade, né? Há quase 50 anos. E a gente já observou tanta gente saindo, entrando nessa igreja. Graças a Deus, muitos já foram para a glória, né? Outros foram para outras igrejas, porque mudaram de local. Mas muitos entram, esquentam o banco por um período e somem. Há pessoas que já estiveram aqui, que por fazermos um ato cívico de cantar o hino nacional no dia da pátria, não veio mais para a igreja. Porque não se pode cantar o hino nacional dentro da igreja. E aí você pensa que está no lugar, é um ping-pong. Quando você pensa que está no lugar, está em outro. Quando você pensa que está aqui, está em outra igreja, porque não se adequa, não aceita, fica preocupado com futilidades, com coisas que não agregam nada na vida espiritual nem dele nem da igreja, né? Tem um rapaz na época do reverendo Wilson, ele era de Eldorado, é metido a cantor, canta mal pra caramba, mas ele acha que é cantor, até hoje. Ele saiu de Eldorado, veio para cá. O primeiro dia que esteve aqui, falou: "Ô pastor, estou vindo para cá." Tá, estou. E hoje é o seguinte, hoje vai vir minha mãe à noite, minha irmã, meu pai, a família toda. Eu gostaria de fazer um solo. O pastor disse para ele: "Não é bom que você espere um pouco mais? Você chegou agora, você vai ter essa oportunidade, conhece a primeira igreja, né?" E o pastor já conhecia ele, né? Então foi uma resposta já calculada. Então, daqui a um mês, tal, quando você tiver mais, aí você começa a atuar na igreja, solar. Ah, não, tudo bem. Quem disse que ele voltou aqui à noite? Nem ele, nem a família, nem ninguém. E não veio mais. Entendeu? E hoje ele pula de galho em galho, porque a igreja que fala: "Meu, não dá para você cantar não. Todo dia que você quer fazer um solo agora?" Aí, eu não quero, ele mesmo. Aí ele sai, vai para outra igreja. Some e vai para outra igreja. Nós temos aqui um rapaz, aqui na região, é conhecido aqui do Alan e do Francisco, né? E ele gosta muito de discutir teologia, doido por teologia. Chato para danar, chato. E ele acha que sabe tudo de teologia. E quando acabava o culto aqui, ele nunca veio para o culto. Mas ele sempre viu o portão aberto, depois do culto entrava para conversar teologia, para discutir assuntos. E é desse grupo aí que não quer igreja. Tem um grupo aí que saiu aqui do avivamento bíblico, que não tem igreja porque as igrejas não se adequam a eles, porque eles acham que sabem demais teologia ou doutrinas para ficar preso numa igreja só, né? E o interessante é que tem discípulos, né, Alan? O Alan conhece muito bem eles. O Alan era do grupo, aí se converteu e veio para cá, né? Foi convertido. Não, eu estou brincando, viu? Estou brincando, mas eu estou brincando. Eu estou brincando, mas o Alan, quando eu tenho algumas questões para discutir, eu gosto de discutir com ele, que ele me deixa pensativo, né, teologicamente. Mas estou brincando, Alan. Mas é desse pessoal aí, né? E os caras não querem saber de nada, né? Agora, o que acontece? O que acontece com o ser humano? Orgulho. Aquele orgulho doentio, né? Porque acha que sabe mais que os outros. Acha que já é teólogo. Já poderia ser um pastor, um presbítero ou um líder de igreja. E não aceita ser questionado
né? Ou se tem alguma dificuldade, foge, porque é orgulhoso, totalmente orgulhoso. Uma outra questão, a intolerância. Levar os fardos dos outros, tolerar uns aos outros, isso aí para eles não existe. Eles não compreendem essa terminologia bíblica, porque não tem tolerância com nada, com coisa alguma. Eles já levantavam esses hereges nas igrejas. Eles tentavam mudar essas doutrinas e colocavam outras doutrinas e saía dentro da igreja e as igrejas lutando contra eles. Era a mesma coisa, se acontecesse com a fulana, era a mesma coisa. Eles discutiam teologia o tempo todo, mudavam algumas coisas, outras coisas eram parecidas, iguais, e não se adequavam às igrejas. Na verdade, são hereges. São Sim, também. E também a ignorância. Pessoas ignorantes. Quando eu falo pessoas ignorantes, não é aquela pessoa estúpida, bruta. É aquela pessoa que não tem conhecimento e na sua teimosia, no seu orgulho, não quer entender. Não quer compreender. São teimosos. São orgulhosos. Há também aqueles que querem brilhar. Quer brilhar. Quer brilhar até mais que Cristo. Quer ser o centro das atenções. Quer ter aplausos, quer que as pessoas ficam cuidando, tem que estar presente, senão, se não brilhar, ou não tem força para ficar na igreja. Necessitam disso. E as pessoas olham para os outros e vêem tudo isso, mas não olham para você, não olham para si próprio. Né? É o texto. Tira a trava, né? Ou o galho de árvore que está nos seus olhos, para depois você falar do cisco dos olhos dos outros. O ser humano, meus irmãos, tem essa mania. Tem essa questão. Né? Mas estamos falando aqui sobre pessoas crentes. Será que tem crente assim? São os adoradores ou só são os frequentadores que são assim? Fala, Vânia. Os dois? Os dois. É que um ainda tem a possibilidade de arrependimento, por conhecer a graça e se arrepender. Né? O outro, que não vai passar por isso, só traz encrenca para a igreja. Né? Ou leva a encrenca consigo, porque para onde for, vai ser problema. Para onde caminhar, a igreja que for, vai ser problema. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela está isenta, ou ela está imune a erros? Pois é, mas se Cristo é o cabeça, por que a igreja tem tantos erros? Se formos ver os problemas da igreja e mirarmos só nisso, vai ser difícil. Né? Aí eu quero que os irmãos abram lá suas Bíblias em 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Alguém pode ler, por favor. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos
O apóstolo Paulo dirige essa carta a quem? Hã? De Corintos. E ela chama essa igreja de Igreja de Deus. Meus irmãos, quem estuda a Bíblia aqui e já leu essa carta a Coríntios, sabe muito bem qual problemática é essa igreja. Hã? Problemática, difícil de lidar. Paulo tinha uma bomba aqui na mão, porque ele tinha que cuidar dessa igreja, cheia de erros, de pecados, de problemas, mas Paulo a chama de... Ora, meus irmãos. Agora vamos lá, em Apocalipse 3, versículo 7. Do 7 em diante aí. 3 do 7. Aqui vai falar, o texto é longo, não vamos precisar ler, mas fala da igreja de Filadélfia. As 7 igrejas da Ásia ali, para que João escreve, por ordem do Senhor, está essa igreja. Se os irmãos analisarem aí, vejam que exemplo essa igreja. Vejam como o Senhor Deus a coloca. Em todas as outras, também igrejas, todas as outras 6 igrejas, existe a sua exortação, né? E é apontado um erro específico. Você é isso, é fiel, tal, mas contudo, igreja, para essa igreja não tem. Não tem. Mas essa igreja, ela dentro do corpo de Cristo, ela tem uma primazia maior? Ela é mais importante do que a igreja de Corintos? Para Deus? A igreja de Filadélfia é mais importante do que a igreja de Corintos? Não. Não. Entendeu? Porque é a igreja do Senhor Jesus. Uma, Paulo apresenta, cheio de defeitos, cheio de erros, mas é a igreja de Cristo. Essa, onde João escreve uma carta, fala sobre a sua fidelidade, sobre a sua honra. E não é lhe apontado erros. Por que não? Meus irmãos, todas as igrejas há erros. Nós não podemos pensar que vamos sair daqui, vamos para a 4ª igreja, 1ª igreja, 5ª igreja, ou outras regiões de ensino do presbitério, lá terá problemas também. O que nós devemos evitar é o nosso problema. Porque o meu problema com o seu problema, com o seu problema, com o seu problema, com o seu problema, vira uma problemática só. Mas se eu me corrigir, os meus erros, tentar viver conforme a vontade que o Senhor Deus nos manda, a igreja é uma igreja firme, focada. A igreja, meus irmãos, deve ser assistencialista. Sim ou não? Mas essa é a sua principal função? Não. A igreja, por questão de ética, de amor ao próximo, tem que ser assistencialista, mas não pode ser a primazia. Primazia é a adoração. A igreja pode ser um centro de atenções? Um centro de atenções. Não. A igreja pode ser uma igreja onde se prega política? Não.
Pode se discutir política? Pode. Não aqui dentro, né? Nos corredores, tá? Mas se for necessário uma orientação do pastor ou de alguém a respeito do que a palavra de Deus fala sobre a questão da humanidade, da política, cabe a ele. Governo, sistema de governo, como devemos agir. Mas não discutir política aqui dentro. Não é lugar para isso. A igreja é para se adorar, a igreja é para os adoradores. Nós formamos um só corpo, o corpo de Cristo. Estando aqui dentro ou lá fora, nós somos um corpo só. Mas esse corpo se reúne para em dias determinados vir adorar o Senhor. Essa escola dominical, nós estamos aqui discutindo, conversando, é um sistema de adoração também? Sim? Sim, porque estamos nos baseando em cima da palavra de Deus. Nós estamos adorando, glorificando e deixando, não colocando, que nós não podemos colocar, mas estamos entendendo que Ele é a primazia, o Senhor Jesus é a primazia da igreja. E nós devemos tão somente adorá-lo, servi-lo. Então, meus queridos, a igreja fica de porta aberta, sempre, nos dias de cultos, reuniões. A igreja está aberta para todos. Todos podem frequentar, mas nem todos fazem parte do corpo de Cristo, do corpo dos verdadeiros adoradores. Poderia dizer que eu estou sendo egoísta ou tal, mas não é isso. Nós temos o privilégio de sermos verdadeiros adoradores. Porque se eu saio da minha casa para vir aqui, como diácono eu tenho a função de cuidar da igreja, de zelar, de arrumar, de abrir, de fechar, de zelar por ela. Mas também como adorador eu tenho que vir adorá-lo, servi-lo. O pastor está pregando, ele que está pregando, mas ele está adorando ao Senhor em sua pregação. Nós somos, é o só corpo. Inclusive, meus irmãos, daqui, dando orientação, acho que o pastor já falou sobre isso, mas quando nós oramos em nome da própria igreja, em nome da igreja. A nossa oração tem que ser em nome do Senhor Jesus, e essa é a nossa oração, porque quando você se levanta para orar na igreja, você está representando toda a igreja, porque a igreja é um só corpo. Então, essa é a minha oração. Pode ser sim, mas no contexto da igreja, temos que dizer que essa é a nossa oração. Porque quando ela ora aqui, ele está orando por mim, como se fosse a minha palavra, como se fosse a minha voz. Quando qualquer um outro ora, é como se estivesse não, ele está de fato orando por todos. Então é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Porque é assim que funciona. Quando pregamos, o primeiro a ser atingido o discernimento da pregação é aquele que prega. Senão não tem sentido. O primeiro a ser atingido é aquele que prega. Porque nós somos aqui tão somente para adorar ao Senhor. Quando cantamos em uma só voz. Porque estamos todos juntos adorando ao Senhor. E esse deve ser o nosso sentimento. O nosso desejo constante. Há muitos motivos para você não vir à igreja. Se você for procurar, você escolhe um e não vem. Escolhe um motivo e não vem. São muitos motivos. Agora, o motivo principal, você está deixando de lado. Quer cultuar ao Senhor. Quer cultuar o nosso Deus. Quer vir adorá-lo. Hoje, não vou porque estou com preguiça. Não vou porque estou doente. Não vou porque estou dor de cabeça. Não vou porque não sei o quê. Sim, a doença que te impede mesmo. O presbítero Cosme, ele conta uma história, não sei se era a avó dele, quem que era, que queria muito ir para a igreja, mas estava com um problema sério na perna. E ela não conseguia ir para a igreja, mas ela queria ir para a igreja. Até o momento que ela falou assim, se essa enfermidade veio para ficar, então, transfere ela para o braço.
porque com as pernas eu poderia ir para a igreja. E não é brincadeira não. Mas a dor passou para o braço, a perna parou de doer, e ela ia para a igreja andando, com dor no braço, mas ia. Porque a vontade de vir para a igreja, de servir ao Senhor, meus irmãos, aqui não é uma escola qualquer. Não é reunião para show. Nós somos um teatro. Nós não somos um clube. Nós somos uma igreja do Senhor Jesus para adorá-lo, em espírito e verdade. Reitero o que disse no começo. O único motivo que devemos nos afastar de uma igreja e ir para outra é quando os princípios da igreja não estão sendo mais estabelecidos. Quando a pregação não é mais o centro, quando a palavra de Deus não é mais o centro, a adoração não é mais o centro, certo? Esses dias a igreja, a igreja Bola de Neve montou lá um ringue lá dentro do templo para poder brigar. Como é que é? MMA. Para chamar a atenção de quem? Dos jovens. Né? São dos jovens. A igreja é lugar para isso? É por isso, meus irmãos, que as igrejas verdadeiras, igrejas focadas, que adoram o Senhor, não são tão cheias, não são tão lotadas. Porque o atrativo que eles querem do mundo, não tem aqui na igreja. O atrativo que eles querem ver, não está aqui na igreja verdadeira. O atrativo aqui tem que ser o Senhor Jesus. Tem que ser a adoração. Servi-lo e adorá-lo. Né? Esse é o nosso objetivo. Meus irmãos, tem mais um minuto. Alguém quer participar? Falar alguma coisa? Pastor? Amém. Tem mais uma coisa só para analisar aí, a diferença do adorador e do frequentador. Que é assim, se você mesmo quer verificar se você é um verdadeiro adorador ou frequentador, qual o seu anseio de estar na casa do Senhor no domingo? Nós vemos sempre a oração do João, João na sua oração, ele fala muito que Deus deu uma semana abençoada na presença dele e no próximo domingo o nosso desejo do coração é estar na casa do Senhor novamente. Então, é olhar qual é o seu desejo do próximo domingo. Onde você quer estar no próximo domingo? Onde você quer, o que
só tu tens a palavra de vida eterna. Exatamente, irmãos. A igreja, nós temos que sentir falta dessa reunião. Se a pessoa que se afasta não sentir falta, não sentir saudade, não sentir o desejo de estar em membresia, em reunião com os irmãos, tem coisa errada com sua vida espiritual. E não com a igreja. Que Deus nos abençoe.